Bom dia, estamos mais uma vez aqui ao vivo, agora para o estudo dominical matinal. Estou aguardando que os amados irmãos entrem ao vivo aí, entrem já dando seu oi para saber que tem gente aqui para começar o estudo, para que nós possamos estar trabalhando juntos aqui esta manhã, tá bom? Eu estou já aqui, já mandei notificações para os grupos, né? Estou agora notificando novamente, porque sempre tem alguém que não viu ou esquece ou está meio distraído, né? Então vamos de novo notificar as pessoas. Muito bem. Ok, vamos. Atenção. Trabalho. Ok, deixa eu baixar o volume aqui do meu telefone aqui que tá. Está meio rebelde aqui, mas tudo bem. Ok. Pessoal que já entrou, vai dando um oi aí, pra gente poder saber que já tá ao vivo. Tá bom? Nancy, oi, bom dia. Você falou que não ia entrar, que estava fazendo umas coisas, mas beleza, que bom que você entrou. Tá. Muito bem. Mais alguém já está ao vivo aqui comigo aqui, já está no online. Eu estou mandando para os grupos do discipulado e para o grupo da igreja. Ok, vamos lá. Enquanto esperamos o pessoal ir chegando, vamos. Só lembrando que o vídeo de ontem tá, já está no canal YouTube, tá? Se você quiser, pastor, eu perdi, eu queria assistir e tudo mais, me manda uma mensagem via Facebook mesmo, eu te mando. Ou Facebook via WhatsApp, eu te mando o link do canal YouTube. Lá já estão algumas mensagens já gravadas, já organizadas, para que você possa estar acompanhando. Muito bem, estou já. Já temos aqui algumas pessoas ao vivo aqui, perfeito. Vamos dar início ao nosso estudo. Opa, o Rodolfo também já está aqui, o Cristiano Pereira também já está aqui. Tudo bem, pessoal? Bom ver vocês. Muito bem, vamos começar com uma oração, como sempre. Eterno Pai, obrigado por esta manhã, obrigado porque estamos aqui, podendo estudar Tua Palavra. Senhor, nos guia no ensino, na compreensão e na aplicação disso. Te louvamos porque Tu és maravilhoso. Em nome de Cristo oramos. Amém. Você que ouviu aqui um latido aqui fora é a nossa cachorrinha, a Tipol, que quer participar também do ao vivo. Não, brincadeira. Quem é cachorro não tem como controlar. O bichinho fica aí agoniado também, quer atenção. Né? Ele vê que eu estou conversando com alguma coisa, ele entende com o que eu estou conversando. Então ele fica bravo, a cachorra fica brava lá brigando. Ok, pessoal. Hoje, como eu falei, coloquei no envio da mensagem para vocês, o estudo será, o tema é qual? Quando o querer ser santo me afasta de Deus. Como assim, pastor? Espera um pouquinho, deixa eu usar meu caderno aqui, tá? Fica mais fácil para mim, para eu poder ler. Ok. Quando o querer ser santo me afasta de Deus, baseado em 1 Samuel, capítulo 15. Então já vai abrindo sobre 1 Samuel 15, tá? Já vai se posicionando lá no texto, porque é importante que você acompanhe comigo. Tudo para que você não diga, eu não ache que eu estou inventando na minha cabeça. A ideia sempre é estudar com base na palavra de Deus, tá bom? Volto a colocar, como sempre tenho colocado em todos os vídeos. Se você quiser fazer uma pergunta, quiser fazer algum questionamento, tá? Por favor, coloca aí. Eu vou tentar responder na medida da minha capacidade e da possibilidade. Se eu não souber responder agora, eu te garanto que eu vou procurar uma resposta junto com os pastores, nos meus livros, e vamos tentar entender. É importante que as dúvidas sejam sanadas, tá bom? Ah, pastor, eu posso colocar depois? Pode colocar depois. Posso mandar particular? Pode mandar particular. Não tem problema nenhum. A ideia sempre vai ser, vamos estar estudando juntos a palavra. Então vamos lá. Tá. 1 Samuel. Bom dia, irmã Edith. Que bom que a irmã também já está aqui conosco, acordadinha já, né? Tá. Muito bom. Que bom vê-la aqui. Irmã Edith também está aqui. Que bom ver vocês. 1 Samuel, capítulo 15. E eu quero que vocês entendam uma coisa, tá?
eu não sou contra você buscar ser santo. Forma nenhuma. Realmente nós que devemos querer isso. Só que nós vivemos uma geração em que as pessoas estão valorizando a aparência e a popularidade. Como assim? Deixa eu explicar. Se eu fizer alguma coisa que as pessoas achem fantástico, então deve ser bom. E não é assim, não funciona desse jeito. Tem dado uma confusão tremenda, né, essa questão do jejum, que alguns evangélicos estão atribuindo ao presidente, o que não é verdade, eu mostrei isso ontem no vídeo de ontem. Se você não quer jejuar, não me atrapalha. Irmão, irmã, eu não tenho como te atrapalhar. Eu não estou aí na sua casa, eu não estou forçando você a comer. Se você entende que deve fazer jejum, faça. Mas não faça porque houve uma santa convocatória, porque, primeiro, ela não existiu. O presidente não convocou ninguém. E mesmo que tivesse feito, ele não tem autoridade para fazer isso. Segundo, o jejum é uma questão no Novo Testamento de ordem pessoal. Então, por que eu estou colocando isso? Porque as pessoas acham que porque vão fazer jejum vão ser mais santas. Eu até comentei ontem, e volto a repetir. Eu espero ser agradavelmente surpreendido e não ver hoje, amanhã, fotinhos e videozinhos de olha, eu estou fazendo jejum. Tá? Porque se você vai jejuar, não precisa colocar na internet, não precisa falar para as pessoas, não vai trombetear por aí, tá bom? Mas não é só questão do jejum. Nós temos visto já faz um bom tempo na igreja evangélica, no Brasil e no mundo, quando o parecer ser santo é muito mais importante que o de fato ser santo. Como assim o parecer ser santo e o de fato ser santo? Queridos irmãos e irmãs, o cidadão vai lá, você vai perceber como às vezes ele vai lá gravar uma música, grava um CD ao vivo, e lá no CD ao vivo ele faz uma série de colocações na voz e fala algumas coisas. Tá, ok, não estou nem questionando o que ele fez ou não. Só que depois, se essa música cai no gosto popular evangélico, né, e torna-se um cântico, um hino que é repetido nas igrejas, alguns, não todos é claro, alguns dos líderes de cântico começam a repetir as frases e os trejeitos dos famosos. Já viram isso? Eu já vi isso várias vezes. Então eles começam a fazer igualzinho, fulano, ciclano, beltrano. E eu não estou culpando um ciclano, fulano e beltrano, estou, na verdade, questionando o cidadão que está lá na frente da igreja local, que fica imitando o famoso. Porque é mais santo? Não, é só porque é famoso, porque deu ibope. Como já colocaram várias pessoas, não estou sendo pena colocar isso, vive uma geração do Instagram, né? Olhe para mim, tira a fotinha e fala, veja, eu sou. Eu acho triste. Muito triste isso. Mas essa é a natureza humana. Ela ficou mais evidente agora com as redes sociais, com a popularidade instantânea. Mas questões de agradar e de achar que posso saber mais do que Deus não são de agora. Por isso a gente vai lá para 1 Samuel 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Então, primeira coisa, Samuel chega para conversar com Saul e fala assim, lembre-se, você está nessa posição X, não pelo seu próprio mérito. E se você lembrar bem, Saul era um cara bem estranho antes de ser rei, né? Ele era um grandão, desajeitado, perdeu as jumentas do pai, e aí, quando finalmente decide ordenar ele ao reinado, ele se esconde. É uma pessoa toda complicada. Ao mesmo tempo ele está lá profetizando, ou pelo menos parece estar lá profetizando. Ele não chegou ao reinado por ser filho de rei, ou por conquistar a coroa através de uma batalha, ou por mostrar um grande heroísmo em combate, nem por isso é um concurso, quem é mais rei. Não. Saul foi lá e foi ordenado, ungido rei por Samuel. Então, lembre-se disso. Você é por minhas mãos e por vontade de Deus. Entenda isto. Bom dia, Pablito, você está aí? Que bom. O Pablo sempre convidando um monte de gente. Legal. Muito bem. Você é rei porque Deus quis e foi pela minha ação. Muito bem. Ouve, ou seja, presta atenção, né? Atento, pois agora a voz das palavras do Senhor. E aí começa um princípio que vamos dizer o fundamento de toda a questão da obediência. Ouça a voz
de Deus. Ouça a voz de Deus. Não tenta escapar dessa realidade. Ouça a voz de Deus. Para e escuta. Todo o reinado, toda a liderança, toda a ação humana, para que tenha um bom desenvolvimento e um bom final, tem que ter um ótimo começo. E qual é o ótimo começo? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Infelizmente, a gente vai perceber que as nossas vidas, muitas vezes, nós até sabemos que ouvimos a voz de Deus em certo momento, mas com o tempo nós perdemos esta ligação com essa voz de Deus. Há um princípio chamado lei da entropia, que define que tudo o que existe tende a se decompor até tornar-se uma outra coisa. Então, nada no mundo físico, no universo físico, se mantém constante. Ele começa num patamar alto e vai decrescendo, e esse decrescimento, essa podridão, ela pode ser incrementada ou evitada por vários, mas ela vai ter essa podridão. A voz de Deus é perfeita, ela chega até nós imperfeitos. E se nós mantivermos aferrados a ela, a nossa ação subsequente à voz de Deus vai estar mais próximo do correto do que do errado. Mas, se nós em certo momento começamos a escolher o que obedecer, ou esquecemos o que Deus mandou, ou não damos atenção ao que Deus mandou, a degradação vai ser maior ainda. Muito bem. Deus, através do profeta Samuel, fala para Saul: ouça a voz das palavras do Senhor. E qual foi a ordem? Então, versículo 2 e 3, você vai ter a definição de uma ordem que parece um pouco dura aos nossos olhos modernos. Vamos ver que ordem é essa? Assim do Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Uau! Que ordem! A ordem era para agir de maneira militar. Uma expedição militar para lá e atacar velhos inimigos. Um povo que se posicionava frequentemente contra Israel. Olha, nem sempre nós vamos ouvir uma ordem de Deus e vamos concordar com ela. Eu sei disso. Muitas vezes Deus vai mandar fazer uma coisa e você fala, mas isso é normal. Por quê? E por que existe essa nossa tendência, muitas vezes, não concordar com a vontade de Deus? É porque Deus está errado? Bom, se considerarmos que Deus possa estar errado, então Deus não é Deus. Porque um dos pontos fundamentais para Deus ser Deus é que Ele sempre sabe o que faz e tem uma razão clara para o que faz. Mas por que matar até os de peito? Eu não sei. E aí vem um outro ponto muito importante, que eu citei outras vezes aqui nos vídeos, que não é uma frase minha, é uma frase do pastor Antônio, lá de Atibaia, da primeira de Atibaia. Ele fala que eu não sou chamado para entender a vontade de Deus, mas para obedecer a vontade de Deus. Isso é uma verdade que não dá para contestar. E por quê? Porque muitas coisas eu não vou compreender a sua complexidade. Eu não sei, na verdade, o que vai acontecer daí a 20, 30 segundos, quanto mais anos, quanto mais séculos. Eu não sei por que Deus mandou fazer isso. Realmente não sei. E olhando eu como ser humano, como pessoa, eu acharia muito, e acho muito cruel você matar uma criança de peito. Me é difícil aceitar, e não sei se como soldado naquele momento eu cumpriria esta ordem de maneira tranquila, não com a mentalidade que eu tenho hoje. Falando humanamente, é claro. Mas o fato é que Deus deu uma ordem. Ela é desagradável, ela parece ferir nossos princípios morais e éticos, mas ela foi dada de maneira clara, direta. Então eu tenho que obedecer. Não é da minha competência entender por que ele mandou fazer. Não é. Agora, se de fato eu conheço a Deus e conheço o Senhor, e como Senhor da minha vida,
eu vou olhar assim, bom, eu não entendi Deus, mas eu vou fazer. Porque eu confio que o Senhor Deus está no controle. E tem um ponto importante nesse versículo, e que me deixa bem, vamos colocar assim, encafifado, usando a expressão que eu gosto de usar. Tá? Ele, Saul, em nenhum momento mostra discordância de tal ordem. Ele aceita esta ordem e fala, é bom. Ele não fala, não senhor, como? Não, ele não faz o discurso. Vejam o versículo seguinte, versículo 4. O que Saul convocou ao povo e contou em Telém 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Ou seja, ato seguinte, receber a ordem, o que ele faz? Busca colocar essa ordem em execução. Convoca as tropas, organiza o exército, daí vai. Versículo 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Ele chegou lá, cercou, deixou. A saída do vale estava tomada, não tinha como Amaleque poder escapar. Ele é tão consciente da ordem que ele recebeu e dos critérios dessa ordem, porque naquele tempo os queneus, que eram outro povo, viviam entre os amalequitas. Tá? E aí ele fala o quê? Versículo 6. E disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então ele falou assim, olha, a ordem que eu tenho, qual que é? Destruir apenas os amalequitas. Vocês são queneus. Aí nossa história diz que vocês foram bons conosco quando nós estávamos no meio do Egito, vocês não foram agressivos ao nosso povo, então vamos fazer o seguinte, sai daí. Porque eu só tenho que matar a Malequita. Você não é Malequita, cai fora. Então ele entendeu a ordem, entendeu o motivo da ordem, né? No sentido, era para fazer isso por causa disso. Não entendeu, talvez, eu mesmo não entendo porque Deus mandou fazer nesse nível de amplitude, né? Mas a gente pode até pensar em discutir isso outro dia, outra hora, mas no momento é que a ordem foi dada, a ordem foi compreendida, a ordem está sendo executada. Saul não questiona, e o seu questionamento não é por uma questão ético-moral. O seu questionamento é por uma questão humana. Ele acha que simplesmente não deve. Não tem que não obedecer até esse momento, tá bom? Ok. Um problema aqui com o meu celular, o sinal está chegando ainda para vocês, tudo bem? Para mim está com probleminhas aqui, um minutinho só. Pessoal, me dá um oi aí, se está tudo chegando ok, porque aconteceu alguma coisa aqui no meu celular que não está indo, e eu não sei bem o motivo disso. Tá, bom, depois eu vejo se é problema só no celular, porque para mim, teoricamente, ao vivo está saindo ao vivo, tá? Eu não perdi a conexão, então... Se você está aí me ouvindo, por favor, manda um oi aqui na página do vídeo, tá? Para que eu possa saber que está tudo ok. Tá? Deixa eu só fazer um teste rápido aqui. Para verificar se está saindo, eu vou entrar numa outra página aqui do Facebook pelo meu usuário, não pela igreja. Vamos ver. Eu acho que está tudo ok. Tá. Ah, tá ok. O irmão Cristiano falou que tá ouvindo, então beleza. Então podemos continuar. Já fico mais tranquilo, tá normal. Obrigado. Oi, Jesse, tudo bem, querida? Obrigado. Então eu fiquei um pouco preocupado porque de repente deu um pane aqui no celular, não sei se estava dando mesmo. Tudo bem, vamos continuar aqui. Então, estamos aqui no versículo 6, onde ele fala para os queneus saírem, e agora ele orienta. Muito bem. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou viva... Opa, peraí. Tomou viva... Qual que era a ordem mesmo? Vamos voltar lá em cima. Versículo 3. Vai, pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher. Ora... Aqui ele fala que ele tomou vivo Agag. Ah, mas para que ele tomou vivo Agag? Rei dos Amalequitas. Porém, todo o povo destruiu ao fio da espada. Então, ele sabia qual era a ordem, ele matou todo mundo, mandou matar todo mundo, ok, perfeito. Só que Agag,
que era o chefe, o líder daquele povo, ele pegou, se manteve vivo. Será que vai matar depois? Será que vai fazer alguma coisa? Tá? E Saul e o povo pouparam Agag, e é o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem aos cordeiros, e é o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa havia exclusiva e destruíram totalmente. Opa, peraí. Aí sim nós temos uma situação interessantíssima agora. Não é só Saul que opta por não obedecer. Ele não fez, não matem Agag, pô, não. Ele decide não matar Agag, e o povo, vendo isso, aproveita o ensejo, o momento, a situação, e faz o quê? Também apoia isso. E não só isso, mas vamos pegar o que tiver de melhor aqui. O que é o melhor do rebanho? O que é melhor de tudo aqui? Vamos pegar pra gente. O que for vivo e desprezível, não, mata mesmo. Isso, o que não é agradável, mata. Mas o que tiver bom, o que for saudável, pega pra gente. Puxa vida, né? É uma compensação. O que eu quero mostrar? A importância da coerência e a importância do posicionamento de um líder. Se o líder abre espaço para a desobediência ao Senhor na sua vida, ele acaba abrindo espaço para a desobediência ao Senhor na vida dos que estão sob a sua liderança. Não que não houvesse desobediência no coração daquelas pessoas. Já havia, é claro. Tanto havia que ela rapidamente eclodiu. Mas o fato é que o líder abriu a porta. E dizia um velho ditado brasileiro, onde passa boi, passa boiada. Infelizmente, ele deixou um erro e todo mundo, opa, se o rei pode, nós vamos junto, vamos atrás. O rei está desobedecendo a Deus, nós também podemos. E aí a gente começa a se pensar em algumas coisas. Quando alguns líderes cristãos começam a fazer coisas que não são corretas, mas talvez sejam simpáticas, talvez sejam legais, talvez causem aprovação, popularidade, cliques de curtir no Facebook, no Instagram, não sei mais aonde. O que vai acontecer é que as pessoas que têm esses líderes como modelo, como padrão, vão correr atrás. Vão se comportar de maneira igual. Vão achar que também podem. Eles já queriam fazer. O erro já estava no coração desses liderados. Mas a ação do líder é como se validasse para eles. Bom, então se ele pode, todo mundo pode, então vamos todo mundo fazer. E aí é onde está o grande problema na vida de muitos crentes. Muitos crentes não têm uma convicção, uma compreensão de obediência a Deus. O que eles têm, na verdade, é uma ação visual, bem visual. As pessoas precisam ver que eu sou santo. Mas se de repente nós mostrarmos que aquela pessoa que todo mundo tem como modelo faz, então todo mundo pode fazer. Vocês querem um exemplo? Alguns líderes que estão na mídia há muito mais tempo que eu, de outras denominações, no caso, acham que podem berrar, gritar, ofender, chamar de palavras desqualificativas às pessoas que não pensam como eles. Sabe o que eu resultou nisso? Que hoje você vê na rede social, as pessoas se ofendem, se xingam, tudo entre cristãos. Ninguém xinga de palavrão, mas são palavras ofensivas do mesmo jeito. Por quê? Porque aquele líder faz, então eu posso fazer. Se ele pode, por que eu não posso? Se ele que é líder. Muito bem. O povo foi junto, escolheu onde obedecer. E aí tem uma questão interessante. Foi dada a opção de escolha? A ordem não foi destruir tudo? Por que o povo então agora começa a escolher o que vai obedecer? Eu ouço muito isso. Eu lembro anos atrás, eu ainda era moleque. Eu devia ter uns 17, 18 anos de idade, no máximo 19, não muito mais que isso. E
um líder na igreja onde eu congregava. Nós estamos falando sobre jejum. E eu vou tratar sobre jejum na terça-feira. Explicar o que é jejum. Tá? Se você quiser, depois já fica sabendo aí. Terça-feira eu vou estar falando sobre jejum. E aí esse líder, que inclusive chegou a ser diácono na igreja, uma igreja grande, falou: jejum não é para mim. Eu olhei assim, eu era muito jovem. E quando eu era mais novo, eu era um pouco mais afoito, como a gente fala, normalmente era mais impulsivo. Eu falei: irmão fulano, na minha Bíblia eu nunca li assim, e o irmão fulano não fará jejum. O homem não gostou. Quem era esse moleque para contestar um adulto? Mas o problema é que nós começamos a selecionar. Esta parte eu não vou obedecer. Aí eu não gosto disso, então não vou fazer. Pastor, o senhor gosta de truta na Bíblia? Vamos ser honestos, tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que eu não aprecio realmente como ser humano. Mas eu aprendi que eu não tenho o direito de optar pelo que eu vou obedecer ou não. Eu vou obedecer e pronto. Um dia, na glória, na melhor hipótese, eu vou entender por que eu tive que obedecer aquilo lá. Mas de outra forma, sem chance. Muito bem, o povo escolheu. Só que entenda o seguinte: nada que é feito sai do controle e do conhecimento de Deus. Nada. Tudo que acontece, tudo que é feito, de certa maneira, acaba sendo chegando, estando sob o conhecimento e a vontade de Deus. Oi Jorge, tudo bom? Bom te ver por aqui. Versículo 10 de 1 Samuel 15. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Eu não vou tratar da questão do arrependo aqui, mas a ideia do arrependo, só rapidamente, é me entristeço com as ações. Tá? Não é de, puxa, errei de mancada. Tá? A ideia do arrependo aqui é bem diferente da nossa ideia de arrependo. Mas quem sabe um dia eu sento para tratar do assunto com o pessoal. Muito bem. Deus fala assim para Samuel: eu sei o que ele fez. Ele fez tudo errado. Saul fez besteira. Fez uma grande atrapalhada. Cometeu pecado, se afastou, não obedeceu. E aí que vem o homem de Deus e a reação do homem de Deus. Ele não xinga, ele não briga, ele não estoura, ele não sai gritando. O que ele faz? Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Puxa vida. Samuel toma a noção pelo próprio Senhor que fala com ele de que Saul está indo contra a vontade e determinação de Deus. E o que ele faz? Ele fala: sabia que Saul ia ser dor de cabeça. Cara, para dar problema desde o começo. Não. E também não fala: Deus, a culpa não é minha, eu passei o recado. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele se entristece. Ele se entristece. E ato seguinte, ele passa toda a noite clamando ao Senhor. A Bíblia não fala em detalhes sobre o que ele clamou. Não mostra aqui. Mas não é difícil entender os motivos do clamor de Samuel. Samuel estava clamando seguramente por Saul e pelo povo. O servo de Deus, ele não tem a função de espinafrar aquele que errou, de esfregar aquele que errou no chão. Ele vai ter que ser firme, provavelmente, vai ter que dizer: você errou, vai ter que ser duro com a pessoa em muitos aspectos, mas ele vai orar por essa pessoa. Quando eu era bem mais moço, trabalhei na época com Paulo Romero e outros lá no Instituto de Pesquisa, há muito tempo atrás, quando o Paulo Romero ainda era o diretor do CP. E claro, eu era jovem, comecei a estudar seitas, então eu virei que depois o Dr. Scott Horrell até falou para mim: cuidado que você está vendo Mad Dog. Mad Dog é cachorro maluco. Por quê? O cara que estuda seitas até um ponto começa a ficar meio doido, começa a querer atacar todo mundo, tá tudo errado. E quando o Dr. Scott me alertou disso, lá no ICP mesmo, eu fui assim: puxa vida, assim, ele tá certo.
Eu devo apontar o erro. Devo, claro. O erro está aí para ser mostrado. Mas eu devo mostrar para a pessoa misericórdia e paciência. Eu tenho aprendido isso, não aprendi ainda, pessoal. Eu também estou aprendendo isso. Muitas vezes o meu lado Mad Dog vem à tona, né? Mas eu tenho tentado, pouco a pouco, eu diria muito pouco, na verdade, eu acho que Deus quer que eu faça mais depressa, mas eu tenho tentado, ter paciência, amor e misericórdia com aquele que erra. Nem sempre é fácil. Nem sempre. Não só o erro teológico, mas o erro em geral. Samuel dá um exemplo maravilhoso. Uma coisa muito bonita. Ele se entristece. Ele não se isenta. Não se exime. Ele vai lá e clama ao Senhor. Ele pede ao Senhor, por favor. Né? Chora. Só que ele não fica lá só chorando. Né? Isso vai também para aquele pessoa que acha, vamos só orar. Não, não é só orar, queridos. Não é só orar. Orar é importante, é fundamental. Mas veja o versículo 12. E madrugou Samuel, madrugou, de pezinho já cedo. E detalhe, nessas paragens naquele tempo, madrugar não é 6 da manhã. Como eu conheço algumas pessoas, né? Que madrugar é 6, 7. Não, madrugar era 4 da manhã. 4 da manhã, provavelmente madrugou, tá? Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Peraí. Ele foi para o Carmelo. E fez o quê? Levantou uma coluna. O que levanta uma coluna? Ele está preparando um altar para ele mesmo. Ele está fazendo. Saul estava fazendo um memorial para ele. É complicado. Aí ele vai. Finalmente, versículo 13 se encontra. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Olha só. Saul está achando que ninguém sabe nada, afinal Samuel não estava lá com eles, ninguém foi falar com Samuel, ninguém me dedou. Olha, eu cumpri a palavra do Senhor, eu fiz o que Deus mandou. Vejam só como eu sou um bom servo. E é triste, muito triste, como normalmente nós tentamos justificar a nossa desobediência, escondendo ela por trás de uma pseudo-obediência. Saul desobedeceu não num único ponto. E não desobedeceu sozinho, desobedeceu com todo o povo. Desobedeceu em vários pontos. Mas para ficar bem na fita, como dizia antigamente, né, ficar bem na situação, ele fala para Samuel: eu obedeci, eu fiz. Vejam só, eu fiz. Será que fez? Será que vai enganar Samuel? 14. Então disse Samuel: Que balido! Balido é o som que produz a ovelha. Né, aquele som. Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Isso aqui é acampamento militar. Aqui tem que ter soldado. Por que eu estou ouvindo ovelha e vaca? E não uma, né? Ele fala ovelhas, vacas. Opa. Opa. Saul tenta justificar. De Amaleque as trouxeram. Não é eu trouxe, as trouxeram. E aí você vê, a gente estudou a oração de Daniel, né? O líder que ora colocando-se nós pecamos, como o mau líder se exime do problema. Eles trouxeram. Daniel ora, nós pecamos. Saul falou o quê? Eles fizeram. Eles trouxeram, porque o povo, não eu, o povo poupou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor o teu Deus. Olha só que interessante. O povo fez para oferecer para o teu Deus, não para o meu Deus, não para o nosso Deus, não para o Senhor, mas para o teu Deus. E aí, sem querer, um ato falho talvez de Saul, ele começa a mostrar que na verdade ele nunca foi piedoso ou temente ou obediente ao Senhor. Ele era uma pessoa que cumpria uma religiosidade. Saul era horrível, né, pastor? E nós também. Porque muitas vezes nós agimos exatamente como Saul. Podemos até não falar teu Deus, mas agimos e pensamos e sentimos como se fosse teu Deus e não o nosso Deus. O resto, porém, temos lido totalmente.
ele tenta, percebam interessante, o povo poupa, mas a destruição eu também fiz. Percebe que o erro é do povo, mas a parte certa eu participei. Como assim? Já dizia um técnico de futebol, quando o time ganha, é o time, quando o time perde, é o técnico. O líder, o verdadeiro líder, assume para si as falhas do grupo e aguenta a cacetada, a bucha. O mau líder atribui ao grupo as falhas. Saul mostra claramente que é um péssimo líder. Ele nega que Deus seja o Deus dele, ele mente descaradamente. Quando é pego em mentira, ele diz que a culpa não é dele. Mas ele fala que se teve alguma coisa certa, essa parte certa eu fiz. O erro não foi meu. Não é assim, irmãos. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode colocar, eu vou tentar responder, tá bom? Vocês estão muito quietinhos, eu falo assim, lá na igreja na IBD, normalmente falo, vocês estão muito quietinhos, tá? Estão muito quietinhos. Então, vamos aí participar. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Ele disse-lhe: Fala. Então assim, tá, Saul, vem cá. Eu vou te falar o que Deus me disse, tá bom? E eu acho a resposta de Saul por demais irreverente e até arrogante. Fala. Puxa, aquele é o profeta de Deus. É conhecido como o homem com quem Deus fala. Ele está falando, Deus me falou uma coisa ontem à noite. Aí a pessoa falou, tá, onde foi que eu errei? Olha a diferença que nós temos entre a relação de Saul, Samuel e Davi e Natã. Saul se porta com arrogância e desinteresse às exortações de Samuel. Mas eu fico pensando que quantas vezes Davi não deve ter visto Natã entrando diante dele e falar, ih, fiz alguma coisa errada. Porque a Bíblia é pródiga em mostrar que Natã entrava para dar bronca em Davi. E Davi nunca se colocou contra o profeta Natã. Por isso que Davi é chamado como rei segundo o coração de Deus. Não porque nunca pecou, mas porque sempre que pecava era repreendido, aceitava a repreensão. Saul mostra claramente que não vai aceitar a repreensão. Algumas pessoas, quando a gente vai conversar com um pastor, sentar, olha irmão, não pastor, não é assim, não aceita. Enquanto eu sou o pastor que ensina a teologia, a doutrina, e que não afeta a eles, pastor Vitor é fantástico, 10. Mas a hora que eu chego para falar, tá errado aqui. Ah, não é assim não. Você é muito chato. Ah, o senhor é muito criterioso. Outros pastores não pensam assim. Deixa eu colocar bem claro. Como é STBD, mais para mim, a igreja onde eu sou pastor, do que na verdade mais tem muitas pessoas de fora, mas eu vou colocar bem claro. Se eu entender na palavra do Senhor que algo deve ser de certa maneira, até que me provem contrário, eu vou manter essa postura. Eu vou ensinar dessa maneira. Ah, mas e se isso te custar o emprego? Primeiro que eu não tenho um emprego. Eu exerço o ministério de uma igreja local. Se essa igreja local entender que não estou atendendo mais o que eles esperam, eles têm toda a liberdade e até direito de dizer, ó, cai fora. Eu vou embora. O que eu não vou fazer, e que na verdade nenhum pastor deveria fazer, é ser condescendente com o erro. E pregar conforme o povo quer ouvir. Não. Samuel não era assim, ele falava na lata. Ele é um homem duro, firme. Mas Saul é o líder que faz o que o povo quer. Ele quer ser popular. Ele quer parecer santo. Olha o que eu falei no começo da mensagem, né? Ele quer parecer santo, mas na verdade está se afastando de Deus. E muitas vezes algumas coisas que nós fazemos, que podem parecer corretas, e nós podemos até querer justificar como corretas, na verdade não são. E apenas nos afastam de Deus. Eu estou querendo ser santo,
Mas na verdade o que eu quero é ser popular. Por isso que eu coloquei, inclusive, no título da mensagem, entre aspas, o santo. Tá? Por quê? Porque a santidade não é por aí que se processa. Então disse Samuel a Saul: Espera, te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: Fala. E disse: Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançasse ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Eu dei uma ordem, diz Deus. Uma ordem clara. Você não era nada. Eu coloquei você na liderança. Você não conquistou isso aqui. Você está numa posição que eu te dei. E por que você não me obedeceu? Resposta de Saul, a partir do versículo 20. Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele tenta justificar as ações dele e do povo, se bem que ele separa. Eu fiz o certo, só peguei o rei. O povo que pegou o gado, o rebanho. Mas foi para quê? Para oferecer. Foi para fazer uma oferta. Foi para fazer um sacrifício. Veja, é uma coisa boa. A gente precisa de sacrifício, então vamos fazer sacrifício. Vamos. Peraí, qual foi a ordem de Deus? A ordem de Deus foi: separa uma parte para mim? Não. A ordem foi: destrói tudo. E aí vem o coração desse capítulo que fica que na verdade é o cerne dessa mensagem. Versículo 22 e versículo 23. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode até fazer as coisas que aos olhos humanos e pela regra do texto parecem corretas, mas se você faz essas coisas tão somente para que os outros vejam, então você não fez nada de certo. Querer fazer as coisas santas para ser reconhecido como santo é abominável. Como é que é, pastor? É abominável. A santidade deve ser algo natural naquele que é nascido de novo. A santidade deve ser algo tão natural para ele quanto respirar, quanto estar vivo. Pastor, mas ninguém é santo todo o tempo. Ser santo não é ser isento plenamente de pecados. A santidade não é a ausência completa de pecados. A santidade é o desejo intenso e profundo e total de não querer pecar. Saul só queria fazer aquilo que parecia certo. E quando é pego no erro, joga a culpa no outro. Meu irmão, eu cansei de ver nesses... E quando eu falo cansei, é cansaço de tristeza, tá? Nesses quase 40 anos de crente. Ver na minha vida quantas vezes eu quis parecer santo quando meu coração estava podre. Quando minha intenção era pecadora. Quantas vezes eu sentei na minha cama e olhei o espelho que fica bem em frente à minha cama e falei: cara, você não presta. E eu tenho aprendido isso nesses anos todos, tenho buscado a reconhecer meus pecados, minhas falhas e falar: preciso obedecer a Deus. Não para que as pessoas vejam e digam: poxa, ele obedece a Deus. Mas para que eu diga: que bom, Deus tem me dado ordens
Então ele ainda me ama. Ele ainda tem uma relação comigo, ele ainda tem um querer para comigo. Eu posso continuar servindo ao rei. Como Saul é confrontado de maneira dura, intensa, contundente, ele vem e fala o quê? Então disse Saul, versículo 24, Samuel: pequei, porquanto eu tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Aí ele se arrependeu. Não, pare e lê com calma. Temeu ao povo e deu ouvido à sua voz. De novo a culpa é do povo, não é culpa dele. Ah, Senhor, eu pequei, mas não foi porque eu quis pecar, é porque o outro me fez pecar. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Não parece piedoso? Parece muito piedoso. Parece muito... Deixa eu colocar aqui um pouquinho a câmera. Para te olhar, ótimo. Parece muito correto, muito santo. Eu quero adorar o Senhor, então vai, me ajuda, por favor, né? Não lê de novo. Pequei. Parece bonito, né? Porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor. E as tuas palavras. Porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Foi por isso mesmo? Não foi o contrário? O povo simplesmente não fez porque ele começou? O povo falou: olha, Saul, pega, vamos fazer. Se você não fizer, a gente vai te matar. Não. Ele foi lá e transgrediu. E o povo viu nessa transgressão uma porteira aberta para transgredir também. Perdoa o meu pecado, volta comigo para que adore o Senhor. Ele está preocupado em que isso estava ficando diante de todo o povo. O bate-boca aqui, né, foi em público, não foi escondido numa salinha. A resposta de Samuel, versículo 26. Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Você que achou que talvez eu estava sendo duro na compreensão do suposto arrependimento de Saul, fica claro que Samuel também entendeu dessa maneira. Não há arrependimento aqui. Há um discurso bonitinho. Há talvez um choro, umas lágrimas rolando, tá? Uma cara de sofrimento, mas é teatro. É teatro. E Samuel fala e faz. Ele orou a noite inteira, clamou, mas ele sai para cumprir uma ordem. Ele vira as costas e sai. E virando Samuel para ir, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou. Samuel tenta puxar, vem, volta aqui. Isso é comportamento de um homem arrependido? Essa ação violenta? A capa era velha, pastor. Eu não sei se a capa era velha. Você sabe se a capa era velha? Eu não sei. Eu acho que não. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Saul acabou fazendo um ato que serviu como exemplificação do que iria acontecer com ele. Ele continua, Samuel 29. E também aquele que é a força real não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então o motivo de tudo isso não é, na verdade, um arrependimento, mas não perder a posição de rei. É interessante que Samuel volta, segue Saul, versículo 31, e Saul adorou o Senhor. Por que Samuel voltou? Talvez pensando no bem-estar da nação? Não, não foi. Entendo que não seja assim. Isso seria falsidade. Samuel volta, a gente vai ver depois,
Tá, mas vamos ficar por que ele volta nos versículos 32 a 35 explica, já estou quase acabando a mensagem. Está meio longo hoje, eu sei. Mas fica claro que Saul sabe que estava errado. E vou dizer bem claro, não existe pecado inconsciente, pecado sem querer. Ele pecou e sabia que estava pecando e sabia porque pecou. Muito bem. Só que o que ele quer? Ele quer se manter na posição de líder. Muitos anos atrás, um líder famoso meio evangélico caiu em pecado de adultério. Eu o conhecia superficialmente, troca de algumas palavras em alguns eventos. Eu era muito jovem na época ainda, recém-ordenado. E eu lembro que eu procurei esse líder na época por e-mail, não existia nas redes sociais, por e-mail. Eu fui conversar com ele e falei assim: o que aconteceu? Isso é verdade? Ele falou: é verdade. Foi. Eu falei: tá, e o que você vai fazer agora? Aí ele começou: não, mas eu não sou o pior, tem gente pior que eu. Eu falei para ele: fulano, não interessa ter alguém pior que você. Interessa que você está errado. Você tem que reconhecer o seu pecado, se arrepender e mostrar isso diante da igreja, para que a igreja possa ver que você é confiável ainda. Mas ele nunca quis fazer isso. Ele saiu acusando todo mundo. Os anos se passaram. Ele era muito famoso. A fama dele conseguiu mantê-lo em evidência. E hoje ele é, eu o considero como um dos principais apóstatas na igreja brasileira. As pessoas querem manter a posição de destaque de honra. Querem continuar sendo honradas. Elas querem parecer santas, mas esse querer parecer santo somente os afasta de Deus. A aparência de santidade, e somente, quando só se tem a aparência de santidade, nos afasta de Deus. Não adianta você querer parecer santo se você de fato não é. Mas pastor, por que Samuel voltou lá com ele? Não foi para provar, não foi apoiando. Vamos ler em diante o texto. Então disse Samuel, versículo 32, 1 Samuel 15: trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. Todo meio contrariado, né? E disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Eu já estou mais tranquilo. Não me mataram naquela hora, não vão me matar agora. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel voltou para que a ordem de Deus fosse completamente cumprida. Ele não voltou para honrar a Saul, nem para preservar a estabilidade da nação, porque a estabilidade da nação não está acima da obediência a Deus. Ai, pastor, o senhor não pode criticar aqueles irmãos porque isso afeta a igreja. Eles estão errados? A doutrina que ensina está errada? Tá, então vai ser criticado, sim, senhor. Por quê? Porque acima da suposta estabilidade das denominações ou das igrejas locais está a obediência a Deus. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Samuel ficou muito triste, mas tem que fazer, e nunca mais foi ver. Nunca mais viu. Samuel morreu sem nunca mais voltar a ver o rei. A gente vê depois como esse rei vai caindo, vai caindo, vai caindo e vai até a sua morte por suicídio. Queridos, quantas vezes você, eu, tentamos parecer santos ou justificamos nosso pecado? E isso é uma forma de parecer santo, que você justifica o pecado porque o pecado não seria tão pecado. Se não é tão pecado, então é quase certo. Percebe que eu estou tentando ser santo sem de fato ser. E essas tentativas de ser santo apenas nos afastam de Deus. Entendeu o título da mensagem? Eu não quero que você aponte para mais ninguém. Eu conheço uma pessoa assim. Esquece isso. Enquanto eu preparava o esboço dessa mensagem, eu pensava muito em mim mesmo.
em quantas coisas eu fiz que ninguém sabe, mas eu sei que são pecado. O pastor está confessando que peca. Sim, eu sou um pecador. E tem muita coisa que eu ainda preciso reconfessar diante do Senhor. Não diante de vocês. Diante do Senhor. Confessar e mudar. Não dizer pequei para que as pessoas vejam, oh, ele se arrependeu. Não, 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 não. Dizer para Deus, eu pequei. Me corrige, Deus. Por favor, eu te peço. E se eu precisar ser exposto pelo meu pecado, que eu seja. Que eu seja. Eu espero que esta mensagem, esse tudo, eu sei que foi longo, possa ter edificado a tua vida. E espero que você possa, não só este dia, mas a partir desse dia, viver debaixo da vontade de Deus. Deus manda. Aqueles que são seu povo obedecem. Até mais à noite, às 19 horas, eu vou estar trazendo uma mensagem noturna da nossa igreja. Se você quiser assistir, é bem-vindo a estar conosco. Deus te abençoe. Até mais, irmão. Tchau, tchau.